Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 29ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drebeck para que faça a leitura do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança poderá viajar para fora da sua comarca, onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem a expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída nas mesmas regiões metropolitanas. A criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco ou da pessoa maior expressamente autorizada pelo pai ou mãe responsável. A autoridade judicial poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder a autorização válida por 2 anos. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 28ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 28ª reunião ordinária. Coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 28ª reunião ordinária. Solicito ao secretário vereador Peter Alexandre Knoibila para que faça a leitura do expediente. Ofício número 43/2015 do Diese Gapri, assunto encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei números 366, 367, 368 e 369/2015, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei 366/2015 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Projeto de lei 367/2015 do Executivo autoriza o município a apoiar a realização do 12º Encontro de Veículos Antigos no pavilhão de eventos da Promosul. Projeto de lei 368/2015 do Executivo Municipal autoriza o município a apoiar a realização da Festa dos Motoristas. Projeto de lei 369/2015 do Executivo Municipal altera dispositivos da lei número 1451 de 29 de novembro de 2005, que dispõe sobre a criação da gratificação de classe aos professores das séries iniciais do ensino fundamental do Magistério Público do município de São Bento do Sul e da outras providências. Ofício 558/2015 do Gabinete do Prefeito, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 204/2015, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Himmelgen, encaminha em anexo documentos da Secretaria Municipal de Finanças. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 562/2015 do GAPRI, em resposta ao requerimento de informação número 203/2015, encaminhado pelo vereador Tirso Vladimir Himmelgen, encaminha em anexo documentos da Secretaria Municipal de Finanças. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 86/2015 da Fundação Municipal de Desportos, assunto balancete mensal maio 2015. Encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de maio de 2015. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, Elcio Carlos Libel, presidente da Fundação Municipal de Desportos. Moção número 302/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de repúdio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e aos senhores deputados estaduais para que rejeitem o projeto de lei número 94.1/2015, que dispõe sobre a proibição da circulação de veículos transportadores de produtos perigosos
entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, no trecho rodoviário estadual da SC 418, Serra Dona Francisca, no estado de Santa Catarina. Requerimento de informação número 217/15, Edmar Geraldo Salomão, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre a cobrança da taxa de coleta de lixo. Requerimento de informação 218/15, Márcio Drevek, ao Executivo Municipal e ao DETRU, requerendo informações sobre a implantação de lombada, faixa elevada de pedestres e redutor de velocidade na Rua Carlos Tachek, no bairro Centenário, Avenida Dom Pedro II, no centro, e Rua Matias Nosso, no bairro Serra Alta, respectivamente. Indicação 1268/15, César Augusto Acorce de Godoy, para que seja construído um abrigo coberto no ponto de parada de ônibus da Rua Júlio Schwedler, no bairro Lençol. Indicação 1269/15, Márcio Drevek, solicitando a implantação da rede de tubulação pluvial, totalizando 40 tubos de 30 por 100, em frente ao número 1949, na Estrada Paraná, no bairro Lençol. Indicação 1270/15, Claudiomar Votroba, solicitando reparos e manutenção na tubulação da Rua Otto Eduardo Lepper, próximo ao número 651, no bairro Serra Alta. Indicação 1271/15, Claudiomar Votroba, solicitando o patrulhamento e ensabramento das ruas José Rank e Honorato Ropelato, no bairro Serra Alta. Indicação 1272/15, Claudiomar Votroba, solicitando a limpeza da vala e nivelamento da Rua Adam Bandok, próximo ao número 36, no bairro Serra Alta. Ofício número 32 da ACISBES, Associação Empresarial de São Bento do Sul, ao presidente da Câmara de Vereadores, referente à restrição de trânsito na Estrada Dona Francisca, projeto de lei estadual 94.1/2015. Excelentíssimo presidente, com respeitosos cumprimentos, vem a Associação Empresarial de São Bento do Sul, na legítima representação da categoria econômica de todo o Planalto Norte catarinense, sob referendo de sua diretoria e Conselho Superior, formalizar posicionamento contundente em apoio a esta Câmara Municipal, alinhando-se contra a proposta de restrição do transporte de determinados produtos pela Estrada Dona Francisca, no trecho entre Campo Alegre e Joinville, conforme projeto declinado. Cientes das justificativas apresentadas por Vossa Excelência no posicionamento contra o projeto, contrapondo a fundamentação da proposta, entende-se inviável a restrição pelos prejuízos diretos decorrentes do aumento de custos no transporte de matérias-primas que abastecem as cidades do Alto da Serra, impondo danos econômicos concretos contra a mera eventualidade de acidentes aleatórios e sem nenhum precedente. Retirar esse risco dessa rodovia é incongruentemente concentrar e remetê-los a outra bacia, afetando a região de Jaraguá do Sul e Corupá, além de haver aspecto técnico relativo a fontes de água de Joinville que são colhidas no Rio do Júlio, não alcançadas por eventual acidente da declinada estrada. Paliativamente, poder-se-ia restringir o transporte perigoso a horários seguros, mas não proibi-los, como proposto, acompanhando de campanhas de conscientização e advertências adicionais, como é realizado em todas as demais rodovias e regiões do país. Todavia, ciente dos fundamentados elementos já exaurados por Vossa Excelência, a ACISBES endossa a mobilização que é ratificada por esse ofício, limitados ao exposto, com a veemência que o assunto exige e que merecerá toda a oposição empresarial da região, subscrevemos-nos com renovados votos de elevado respeito e distinta consideração. Osmar Milbauer, presidente da ACISBES. Ofício 44, 2014-2015. Assunto: requisição para renovação de regularidade de entidade pública municipal do Rotary Clube de São Bento do Sul, Cidade dos Móveis. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente o Rotary Clube de São Bento do Sul, Cidade dos Móveis, vem por meio desta muito respeitosamente solicitar a renovação de regularidade da entidade pública municipal, conforme disposto na Lei 32, de 28 de abril de 1997. Para tanto, seguem anexas as documentações. Atenciosamente, Viviane Santos, Rotary Clube de São Bento do Sul, Cidade dos Móveis. Ofício da Sociedade Desportiva Bandeirantes. A Sociedade Desportiva Bandeirantes, entidade declarada de utilidade pública municipal, vem por meio desta, muito respeitosamente, a presença de Vossas Excelências, apresentar para análise, discussão e votação
a documentação relativa ao disposto no artigo 2º da Lei 2.571, de maio de 2010, que estabelece critérios para concessão e renovação do título de utilidade pública. No ensejo, solicitamos a gentileza da possibilidade de análise e posterior parecer, em conformidade com o disposto do artigo 2º da Lei 2.571, em anexo, encaminhamos os seguintes documentos. Atenciosamente, Carlos Alberto Christoph, da diretoria da Sociedade Esportiva Bandeirantes. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 366, 367, 368 e 369, todos de autoria do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de maio da Fundação Municipal de Desportos. Encaminho às Comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo as prestações de conta que deram entrada no expediente. Coloco em discussão única e votação a moção de número 302. Para poder fazer uso da palavra, transmito os trabalhos da mesa diretora ao primeiro secretário dessa Casa de Leis, vereador Claudiomar Votropa. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, coloco em discussão a moção de número 302 do vereador Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, os senhores devem estar lembrados que na sessão anterior, na última sessão, eu mencionei um fato relacionado a um projeto que tramitava na Assembleia Legislativa, que tinha dado entrada através do deputado Darcy de Matos, e nós procuramos, então, juntamente com a Assembleia Legislativa, buscar uma cópia do projeto. E na terça-feira mesmo, já de posse do projeto, começamos a discutir com todos os segmentos da sociedade que envolve essa questão da proibição de carros, de caminhões na Serra Dona Francisca. Nos chamou a atenção esse fato porque, com todo respeito ao deputado Darcy de Matos, quando nós tomamos ciência do projeto, do PL 0094/2015, que dispõe sobre a proibição de circulação de veículos transportadores de produtos perigosos entre os municípios de Joinville e Campo Alegre. Nos chamou a atenção e nós já começamos a nos preocupar pelo seguinte: por exemplo, em primeiro lugar, nós procuramos as autoridades constituídas, não só em São Bento do Sul, mas procuramos a Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul, através do seu presidente Osmar Milbauer, que prontamente nos atendeu e, inclusive, nos envia um ofício aqui, nós recebemos, foi protocolado, e eu gostaria de anexar esse ofício da Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul à moção que nós estamos discutindo hoje. Fizemos contato com a Prefeitura de Rio Negrinho, com a Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, enviamos cópia do projeto para Rio Negrinho, com a Prefeitura de Curupá, com a Prefeitura de Jaraguá, com as câmaras de vereadores de Curupá e Jaraguá, a Associação Industrial e Comercial de Rio Negrinho, enviamos cópia do projeto e uma cópia da moção que entregamos a todos esses órgãos, para que eles também se manifestassem em relação à proibição dos caminhões que transportam produtos perigosos entre o município de São Bento, entre Campo Alegre e Joinville. Fiquei pensando sozinho assim: será que essa é a maneira certa de nós legislar? Será que é assim que nós temos que proceder como legislador? Fiquei pensando com meus botões. Por quê? Porque pode existir um problema na serra entre Campo Alegre e Joinville, esse mesmo problema não pode existir na São Bento do Curupá? Se lá ele oferece perigo e risco em contaminação, em contaminar o meio ambiente, ele não pode acontecer lá também? Aqui até parece que o mesmo pau que bate em Chico não é o pau que bate em Francisco. Então, eu fiquei pensando, será que não seria a solução de achar melhor segurança no tráfego da Dona Francisca ou na São Bento do Curupá?
procurar alternativa como caixas de brita, ou melhorar a terceira via, fazer um estudo de melhor segurança, mas não simplesmente transferir o problema. Quer dizer, preocupado, como ele diz na lei, de que poderá ser afetado os rios que abastecem a cidade de Joinville, o Piraí com 27% e o Cubatão com o restante. Eu pergunto, se acontecer uma coisa no meio ambiente, os rios, Ano Bom, Humboldt, Rio Vermelho, Rio Natal, que são um patrimônio histórico nosso também, aqui também não poderão ser afetados se acontecer um acidente igual a esse. Então, eu não posso concordar. E também fui mais fundo, fui buscar as leis, e os senhores podem ver na moção, que eu faço, eu cito a lei, que a Assembleia Legislativa não possa, nos estados, legislar sobre as estradas federais ou estaduais que cruzam um estado. Mas, considerando que o referido projeto, eu vou até fazer questão de ler, viola o disposto do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, que define como sendo competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. O que eles querem dizer com esse artigo? De que o que vai ser transportado não vai ser transportado, isso é problema da União, é a União que vai legislar sobre isso aí. Não que os caminhões não possam circular, que o Estado não tenha competência sobre isso, o Estado tem. Mas o Estado não pode dizer, não, essa carga pode levar, essa aqui não pode levar, não, isso não é por aí. Então, eu me preocupei e eu quero agradecer aqui, inclusive, com a presença, que a gente agradece, com a presença do presidente da Associação Industrial e Comercial Osmar Mil, aqui presente, prestigiando toda essa Câmara de Vereadores. Eu gostaria de dizer que eu quero agradecer a eles pela maneira que me receberam lá, da maneira que eles levaram essa moção em relação ao requerimento que eles fizeram de apoio a essa Câmara de Vereadores, porque, além disso, quando eu levantei a questão aqui, o vereador Fernando Malon foi um dos primeiros a dizer, inclusive, poderá encarecer o transporte, porque nós já estamos numa situação difícil, o país passa por uma situação difícil, o Estado, os municípios. Agora, por exemplo, o sujeito tem uma carga aí de qualquer coisa, de perfume, por exemplo, qualquer coisa, que vem aí para uma loja, não pode passar para a Serra de Joinville. Ele tem que ir por Curupá, né? Mesmo estando em Campo Alegre, ele vai ter que voltar por aqui para descer por Curupá, não tem como. Quer dizer, então, agora, outra questão que eu coloco, os senhores me desculpem estar me alongando, mas outra coisa que eu coloco é em relação, por exemplo, aí um outro deputado vai aparecer lá na Assembleia, vai fazer um projeto proibindo o tráfego de caminhões na Serra de Curupá com produtos tóxicos, perigosos. Bom, de repente vão proibir todas as ruas aí dos caminhões circular, não vai poder levar mais verniz para as fábricas de imóveis, não vai poder levar. Tem uma série, eu coloco na moção uma série de produtos que não poderão mais ser transportados pela Serra Dona Francisca. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, já pedimos, a Associação Comercial de Rio Negrinho também já entrou com solicitação na Assembleia, pedindo para que seja reprovado esse projeto lá, que não seja aprovado, e a Curupá também deve estar discutindo na noite de hoje, Jaraguá, e todos eles tomaram ciência e receberam cópia tanto da moção como do projeto que o nobre deputado apresentou. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores, né, e também solicitar à mesa para que nós pudéssemos, então, conforme o secretário vereador Pete já leu, pudéssemos anexar o ofício da Associação Industrial e Comercial da CISB à moção solicitando que não seja aprovado esse projeto lá na Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer o apoio dos senhores vereadores e colocar à disposição para outras questões. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser muito breve. Aqui me dá a impressão o seguinte, vamos proibir porque nós não vamos arrumar. Tipo assim, o deputado pede para proibir
porque o Estado não vai arrumar as estradas. Uma coisa básica que podia ser feita, colocar uma balança nos caminhões. Vai preservar as estradas, evitar o sobrepeso dos veículos. Muitos dos acidentes ocorrem por quê? Excesso de carga. Os caminhões com muita carga não segura mesmo. E a questão de sobrecarga afeta a durabilidade do asfalto. Então, se colocasse uma balança, já era um grande fator para diminuir os acidentes, sem contar a sinalização, que tem que ser mais ostensiva. Já estão fazendo bastante coisa ali, mas tem que ser mais ostensiva ainda, porque quem não conhece a estrada é que causa, não estou dizendo 100%, mas até para não dizer que eu estou fazendo conjecturas, suposições, mas para que a gente vê quem não é da nossa região é que sofre os acidentes, porque não conhece a estrada. Nós conhecemos. Então, isso é um fato. Eu acho que eu estou completamente favorável à moção de Vossa Excelência. Já me manifestei na outra sessão. Isso, claro, eu estou imaginando que pode trazer sérios problemas financeiros. A nossa produção vai se tornar mais cara e, consequentemente, menos competitiva a nossa produção. Por isso, eu sou favorável à moção de Vossa Excelência. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Edmar Salomão, eu até, no meu ponto de vista, de repente, como o projeto está tramitando ainda na Assembleia Legislativa, de repente poderia ser uma moção até de apelo, mas independente, quero me manifestar favorável, como o senhor mesmo falou, Vossa Excelência falou, a questão só está sendo transferido o possível problema, então o resultado dos danos vai ser o mesmo, se não é num lugar, vai ser no outro. E complementando até o que o vereador Fernando Malão falou, para a nossa região vai ser prejudicial, até pela questão de, dependendo de onde é a origem do transporte do produto, acaba encarecendo os fretes. Então eu vejo que a intenção, na verdade, do deputado Darcy Matos foi mais uma questão política, para defender a região de qual ele pertence, que é a região de Joinville. Então acho que não podemos realmente concordar com esse projeto, porque nós, a nossa região, os municípios vizinhos, vão acabar sendo prejudicados. Então, por isso, sou completamente a favor desta moção. Seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, o presidente da Associação Comercial, o senhor Osmar, uma boa noite também. Conversei rapidamente com o vereador Ed na sexta-feira ou na quinta-feira sobre esse assunto. Eu na sexta-feira à tarde, eu recebi uma ligação do deputado Darcy de Matos, justamente para falar desse projeto. De modo que ele me enviou alguns e-mails me esclarecendo. Eu não quero dizer que conheço o projeto de lei, porque não conheço a fundo. Devo confidenciar isso antes de mais nada. Mas eu acho que alguns esclarecimentos que ele me pediu a passar são necessários. Não sou defensor da ideia dele, não sou contrário, não conheço para ficar opinando ainda. Seria leviano da minha parte dizer qualquer coisa nesse sentido. Mas alguns esclarecimentos se fazem necessários, até porque o nosso vereador-presidente levantou alguns pontos que são extremamente necessários a gente debater, até porque é uma mudança que seria muito radical ou muito significativa para a nossa região toda, considerando mais Corupá, Jaraguá do Sul, que são nossos vizinhos e irmãos. O artigo 11 do Decreto 96.044 de 1988, que aprova o regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos e da outras providências, vereador-presidente, ele estabelece que as autoridades com jurisdição sobre as vias podem determinar restrição ao uso, e é por isso daí que a Assembleia emitiu parecer favorável para a tramitação desse projeto 302 de 2015, porque daí eles teriam sim essa legitimidade para dizer se pode ou não trafegar determinados tipos de substâncias na rodovia. Por isso que daí não passa mais a ser da União, e sim do Estado, pelo decreto
por um decreto federal, de 88, diga-se de passagem, bastante antigo. E também eu recebi aqui as substâncias que seriam proibidas e o porquê. A Agência Nacional de Transportes Terrestres proibiu no Rio Grande do Sul, na BR-290, e dali veio a ideia do deputado para isso, pelo Ministério das Cidades, ele criou novas regras para o transporte de produtos perigosos num trecho da rodovia BR-290 no Rio Grande do Sul. Segundo a resolução 3.782 da agência, os caminhões com produtos perigosos discriminados estão proibidos de circular entre o quilômetro 00 e 92 dessa via no trecho rodoviário federal concedido. Essa proibição, e aí me parece que vai ao encontro da ideia da associação comercial, ela tem horários de limitação, ela não é proibir e pronto. Lá no Rio Grande do Sul se proibiu das 10 da noite às 6 da manhã, nas sextas-feiras, e das 15 ao meio-dia nos dias seguintes, aos domingos e aí determinados. Ou seja, como eles regulamentaram? Eles discriminaram os produtos que seriam, de fato, perigosos, e aí estabeleceram algum limite de trecho e de horário para que fosse proibido o trânsito desse tipo de material. E aí também é interessante mostrar, ou melhor, esclarecer, ou informar, as substâncias que eles querem proibir pelo projeto de lei, pelo que me chegou, são principalmente pesticidas, que são da subclasse 6.1, deixa eu ver de onde que é isso, desse mesmo decreto federal que regulamenta as substâncias proibidas. Então, o que ele queria, na verdade, era proibir alguns tipos de pesticidas para que não fosse tão exposto, segundo o projeto de lei do deputado. Aí ele coloca alguns nomes químicos, que me perdoe se eu errar: sulfato de dimetila, pesticida à base de cobre líquido tóxico, pesticida à base de arsênio sólido tóxico, nicotina, mercúrio, iodeto de benzila, gás lacrimogênio, fenol, cloreto de benzila, cianeto de mercúrio, cádmio, benzoato de mercúrio, benzidina, arsênio, arseniato de magnésio, arseniato de chumbo, e por aí vai. Então, o que o deputado me parece que gostaria de proibir seria esse tipo de situação. Eu vou deixar muito claro que eu não sou favorável ao projeto de lei, também não sou contrário, porque não conheço. Eu faço isso e eu não sei por que cargas d'água, ou até sei porque o deputado me procurou, não vejo problema nenhum nisso, ele é um representante estadual e eu municipal, me procurou apenas para que eu trouxesse isso aqui para essa Câmara. Eu quero mais uma vez frisar que eu não sou favorável nem contrário, apenas e tão somente estou fazendo essa ligação para o deputado que me pediu na sexta-feira. Então, esclarecer que o Estado teria competência para legislar sobre isso e dizer que eles aí teriam que estudar um pouco menos o assunto para tratar de uma forma um pouco menos traumática. Eu acho que veio muito rápido isso tudo, veio muito com pouco debate, eu acredito nisso. Dizer que eu concordo com o vereador Fernando Malon na questão das balanças. Hoje, uma realidade que nós temos já foi debatido, e eu já fiz uma moção de apelo ao governo do Estado pelo seguinte, eu vou mudar um pouquinho, mas dentro do que o vereador falou, muito bem falou. A nossa balança, vamos chamar assim, fica ali em Fragosos. Vou chamar de nossa porque é do nosso trecho. É Fragosos, é Santa Catarina e Paraná. Essa balança está desativada há anos e anos e anos. Qual é o efeito prático disso? Os caminhões com excesso de peso que podem pegar a balança ali perto de Garuva, eles sobem a serra para desviar a balança, para não se submeter à fiscalização, e estragam nossas estradas, e eu não preciso nem dizer a rodovia ali do Mato Preto como é que está, muito por causa disso. Nós não precisamos dizer como está a nossa Serra Dona Francisca, o Estado, porque isso recorrentemente acontece. Os caminhões desviam para evitar a balança, para evitar a fiscalização, e quem paga o preço somos nós aqui de São Bento do Sul, da região toda. Então, vereador presidente Ed, eu concordo com a sua preocupação, acho que tinha que ter mais debate, tinham que ter trazido um pouco mais para a discussão o assunto, mas eu não estou maduro o suficiente para debater esse assunto. Repito, faço esse elo de ligação com o deputado, e por isso, presidente Ed, eu pediria, se o senhor não se incomodar,
Até se o senhor manifestar incômodo, eu revejo. Eu gostaria de me abster nessa matéria justamente por isso tudo, porque eu não conheço. Mas se o senhor ficar desconfortável, evidentemente que eu vou apoiar a moção de repúdio de Vossa Excelência por consideração e porque conheço a seriedade do seu trabalho. Mas só por essa razão eu queria trazer para todos os meus pares. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibiller. Senhor presidente e demais vereadores, apesar das manifestações aqui trazidas pelo vereador César Godoy, por óbvio que o deputado Darcy de Matos não iria submeter à apreciação do plenário um projeto que fosse inconstitucional, obviamente que existe legitimidade para se fazer, né? É constitucional. Agora nós temos que ver com relação ao mérito, né? Porque, na verdade, se é legítimo para Joinville e região, a Serra Dona Francisca, também é legítimo para a Serra de Jaraguá, de Corupá, perdão, e também acaba que daqui a pouco nós vamos ter proibido o tráfego dessas substâncias por Joinville e também por Jaraguá. E daqui a pouco nós estamos impedindo o nosso município de receber todos esses insumos, né, que são pesticidas, enfim, quaisquer que sejam os elementos perigosos transportados, não importa. Importa é que, ao meu ver, e também não conheço com profundidade o processo, mas quando você limita o trânsito de uma determinada substância por um determinado local, você está gerando a necessidade dessa mesma substância estar sendo transportada por outro local. Consequentemente, nós estamos transferindo um problema. Se era um problema para os mananciais de Joinville, agora é um problema para os mananciais de Corupá e de Jaraguá e daquela outra região. Então, por conta disso, né, e eu creio que nós não possamos e não devamos concordar com essa situação, eu me coloco favorável à moção do vereador Edmar Salomão e também sugiro aos deputados e ao governador do Estado que, então, verifiquem a possibilidade, assim como já foi aventado aqui por outros vereadores, que verifiquem a possibilidade de que esse tráfego seja melhor fiscalizado, né? Que haja uma fiscalização mais efetiva, que haja uma sinalização efetiva na Serra Dona Francisca, que haja condições de trafegabilidade nesse local para que a segurança aconteça nesses momentos, e não simplesmente a proibição do tráfego. Tomando por base o projeto de lei e aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, concordo que, e também já como sugestão da Associação Empresarial de São Bento do Sul, que em alguns horários, aqueles considerados, mediante um estudo específico com relação a isso, os mais perigosos para a trafegabilidade e os mais suscetíveis de acidentes, que possa haver essa imposição de uma restrição. E concordo com o senhor quando o senhor disse que tem que haver um debate mais amplo com relação a isso, mas desta forma como este projeto está colocado, eu me coloco terminantemente contra e a minha assinatura, se for preciso, vai junto na moção para que o projeto não tramite desta forma na Assembleia Legislativa. O senhor permite uma parte, vereador? Claro que sim. Eu ouvindo suas palavras e eu abri aqui eu vou virar o computador para os senhores. Eu abri aqui uns slides que foram apresentados, provavelmente nos debates deles lá, e eu esperava alguma coisa que me impressionasse um pouco mais, e eu só vi o seguinte, que nós tivemos, em novembro de 2014, janeiro de 2014, um acidente que um caminhão carregado com 13 mil litros de óleo tombou na serra, 6 mil óleos vazaram, aí a Fundema foi lá e fez o que tinha que fazer. Em 14 e 19 de janeiro de 2015, existiram 2 acidentes, com óleo de xisto e acidente com óleo diesel. Esse de óleo diesel é naquela famigerada curva a primeira, né, que a gente fala, vamos dizer assim.
E aí mostra algumas fotos do trabalho de contenção. Então, eu vou rever meu posicionamento, até em consideração, o vereador Ed, pela preocupação com esse assunto, e eu sei que não faz diferença, vereador Ed, um voto a mais, mas por consideração a Vossa Excelência e também pelo seguinte, mesmo não conhecendo da forma que está, não pode se aprovar. Então, eles que debatam mais e tragam debate aqui, que promovam audiências públicas aqui em Joinville, Jaraguá, Corupá, mas não tentem dessa forma. Então, eu vou rever em consideração ao vereador Ed e também porque da forma que está, eu não creio que possa ser aprovado. Vou repetir pela 8ª vez, talvez. Eu só vim trazer, a pedir o deputado para tentar trazer um pouco o lado dele, mas quem deve fazer isso é ele, tem a tribuna isso, ele pode tranquilamente vir aqui para expor. Eu tenho certeza que será muito bem-vindo. Obrigado pelo parte. Só retornando a palavra aqui, com certeza que os estudos e a apresentação que foi feita para justificar a proposição desse projeto foi incisiva e trouxeram os estudos com relação ao número de acidentes, o impacto que isso gerou no meio ambiente. Mas tem um comparativo com a Serra de Jaraguá, de Corupá? Não tem. Né? Então, daqui a pouco até houve mais acidentes ali do que lá. Eu não sei, eu não tenho esses dados também. Não, desta forma, eu me coloco favorável, presidente, e acompanho a sua preocupação e cremos ser necessário que haja um debate muito maior com relação a isso, até para que todos os cidadãos catarinenses sejam tratados da mesma forma. Com a palavra, o vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, escutando os vereadores comentar sobre o projeto, eu também não conheço a fundo o projeto, conheci agora um pouquinho mais, o vereador Godoy comentou. Também não estou aqui para defender o deputado Darcy de Matos, mas eu acredito que quando eles fizeram esse projeto, eles deveriam ter subido a serra, conversado com São Bento do Sul, conversado com Jaraguá, conversado com Campo Alegre, Rio Negrinho. Então foi feito um projeto, atropelaram lá na Assembleia e fizeram por eles. Então, como chegou dessa maneira para nós, eu sou favorável, senhor presidente, à aprovação da moção. Eu não gostei muito da questão de repúdio, porque eu acho que é um primeiro contato, podia ser um apelo, sou sincero a isso, mas vou ser favorável. Mas eu acho que os deputados teriam que subir até São Bento do Sul e reunir não sei se os vereadores, mas representantes das indústrias que estão mais ligados a isso, e não tem como proibir cargas desse tipo, mesmo sendo na Serra ou em qualquer outro. De alguma maneira vai ter que chegar no destino. Não tem como andar de avião e nem de helicóptero essas cargas. Então, teria que ser conversado e achar outras maneiras. Então, sou favorável, senhor presidente, à moção de Vossa Excelência. Eu acho que, se pudesse ser mudado para apelo, eu gostaria muito, sabe? Eu gostaria muito. Tá? E seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o autor da moção, Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos acatar a sugestão do vereador Josias, mudar, e do vereador Bogo também, solicitando, em vez de repúdio, colocar como um apelo à Assembleia Legislativa, e dizer, eu vou citar, por exemplo, eu não citei na primeira fala, quando apresentei, eu acho que ela tem que ser aprovada hoje. Eu peço para o senhor, sabe por quê? Isso aí tem pressa. Nós temos que nos antecipar ao projeto que tramita na Assembleia Legislativa. Nós temos que nos antecipar. Corupá já está, Rio Negrinho já está, Jaraguá está. Eu fiz contato com todo esse pessoal durante a semana toda e enviei cópias do projeto, cópias da moção, para que eles também tivessem uma noção mais ou menos. Porque, olhem os senhores... Vamos colocar assim, a economia de São Bento do Sul, a economia dos municípios aqui do Planalto Norte não poderão mais transitar pela Serra Dona Francisca com os produtos. Por exemplo, eu coloquei aqui. Depois até vou fazer uma colocação em relação ao que o vereador César Godoy colocou. Não poderão ser transportados na Serra Dona Francisca, conforme o projeto do deputado Darcy de Matos, insumos produtivos, medicamentos, combustíveis, lubrificantes, produtos químicos diversos, solventes, resíduos, fertilizantes, adubos e outros. Quer dizer, olhem a situação do projeto que se apresenta na Assembleia Legislativa, que nós estamos fazendo essa moção justamente em função de não concordarmos com isso aqui, não podemos concordar.
Porque aqui se olhou ao lado, se olhou em uma conversação, provavelmente se olhou Joinville, né? Ou se olhou ao outro lado uma coisa, não sei, né? Vai ter privatização também de alguns trechos de estrada aí. Mas se olhou ao lado de Joinville não ter prejuízo como contaminação do rio que abastece a cidade. Quer dizer, eu volto a frisar o seguinte, quer dizer, os rios que cruzam o nosso município, que abastecem o município de Curupá, Jaraguá, podem ser afetados por qualquer problema ambiental que surgir. Quer dizer, lá não pode, aqui pode. Então, por causa disso, eu me coloco contra, mas, vereador César Godoy, na moção, eu coloco aqui, com conhecimento até considerando o que traz à tona a resolução 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, que estabelece que são produtos e substâncias ou artefatos perigosos que possam acarretar riscos à saúde humana e animal, bem como prejuízos materiais e danos ao meio ambiente. Vossa Excelência colocou de que lá existem uns horários que eles não podem... Até isso aí é uma questão que deve ser discutido. Eu volto a lembrar quando o saudoso e ex-governador Wilson Kleinebin governava o estado de Santa Catarina, ele proibiu o tráfego de caminhões aos domingos à tarde, nos finais domingos. Não podia trafegar caminhão, ninguém impediu ele. Quer dizer. Agora, o que ele não pode dizer é que esse caminhão não pode levar um solvente para uma indústria de móvel aqui em São Bento, não pode levar thinner, não pode levar verniz. Quer dizer, aí resolve um outro deputado proibir São Bento Curupá, e outro resolve proibir, como o vereador Pedro colocou, o acesso às máfias, então São Bento vão fechar todas as fábricas das indústrias, vão fechar a economia e acabou-se. Quer dizer, não podemos concordar com esse projeto, quero agradecer o apoio dos senhores vereadores, e dizer que eu vou manter, né, porque nós temos aqui o nosso Rio Humboldt, como eu coloquei, o Rio Vermelho, o Rio Natal, o Ano Bom, que todos eles desaguam no Itapucu, em Jaraguá. Jaraguá é abastecido pelo Rio Itapucu. Entende? Jaraguá, a cidade toda, quer dizer, se um caminhão de agrotóxico tombar lá aqui em Curupá, aqui na serra, que contaminar o rio, não tem problema. Aí pode. Não pode na serra de Joinville. Então, eu sou contrário, eu gostaria de pedir o apoio do senhor. E, mais uma vez, quero agradecer o apoio da Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul, que prontamente nos atendeu, nos apoiou e enviou um ofício para essa Casa de Leis, que nós vamos anexar, e concordo com a colocação de repúdio, meio pesada, né? Vamos colocar e vamos mudar isso aí. Então, é só isso aí que eu queria colocar ainda. Muito obrigado, senhores. Com a palavra, o vereador José Hermínio Grim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não ia manifestar, mas até quando o vereador Ed falou do Rio Itapucu, inclusive esses caminhões que vão deixar de transitar na Serra do Dom Francisco, todos eles vão ter que passar por cima do rio, em Jaraguá, porque eles vão ter que passar pelo centro para chegar na rodovia para subir a serra. Então, o problema lá vai ser até maior do que aqui. Então, eles estão só transferindo o problema para o outro lado, que vai ser pior ainda, né? Então, o Darcy de Matos está querendo tirar o problema do município dele, de Joinville, transferir esse problema para Jaraguá, Curupá e São Bento. Então, eu também concordo com a moção e vamos lutar para que isso não aconteça, né? Porque é mais uma perda para o município, já estamos perdendo tanto e é mais uma perda que está acontecendo aqui para nós. Muito obrigado. Coloca em votação e solicita os vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 302. Coloca em discussão o requerimento de informação 217, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo esse requerimento de informação, até porque isso aqui nos criou uma dúvida muito grande, vereador Fernando Malon. Gostaria que o senhor se ativesse isso aí. Talvez já amanhã o secretário de administração se faz presente também. Eu recebo visitas aqui na Câmara de Vereadores de diversos munícipes, diversas pessoas aqui durante o dia que eu estou aqui. E em uma dessas familiares, eu não vou citar o nome, eu tenho lá cópias comigo, na próxima sessão, que for necessário, eu trago. Me chamou a atenção de uma
de uma decisão que foi tomada no SAMAI sobre a cobrança da taxa de lixo de um imóvel que não existe, por exemplo. Eu vou citar o exemplo. Esse caso, depois eu vou explicar como é que foi. Qualquer um dos senhores compra um terreno aí, mas não tem residência em cima, não produz lixo doméstico. O SAMAI cobra a taxa. Certo. O pedido de informação que eu estou fazendo é para saber qual o critério que o SAMAI usa para cobrar, até porque essa família que esteve aqui, o que aconteceu? Tinha uma propriedade aqui no nosso município, essa pessoa veio a falecer, uma casa antiga, eles requereram a demolição da casa, não existe mais o imóvel, mas eles continuam pagando. Não tem nada lá. Os filhos que moram ao lado, todo mundo paga, está tudo certo. Mas como não existe o imóvel lá, e eles continuam. Eu entrei em contato com o SAMAI, e o SAMAI me informou que é uma decisão do engenheiro, que acho que não reside em São Bento, se não me engano, em Florianópolis, né? E é uma decisão do engenheiro em cobrar imóveis que de propriedades que não tem imóvel em cima. Eu estou meio invocado com isso aí, eu estou meio encucado, porque se a pessoa não produz lixo, não sei como é que ela paga o lixo. Teria que talvez existir uma taxa de alguma outra coisa, assim como nós pagamos, por exemplo, a taxa do esgoto sanitário, se usa ou não usa, paga. Tudo bem, passa a rede por lá, tudo certo. Eu, inclusive, não uso, mas pago, entende? Mas o caso é o seguinte, essa da taxa do lixo me deixou encucado. Se eu tenho um terreno aí com 500, 600 metros de frente, ou que seja 20 metros, mas não tem residência nenhuma, paga a taxa de lixo domiciliar. Então, eu estou encucado, por causa disso estou fazendo esse pedido de informação para que o SAMAI nos responda quais os critérios que eles usaram para fazer isso, porque nós somos cobrados pela população também e devemos dar uma explicação a eles. Eu disse, na hora eu falei por telefone com o pessoal do SAMAI e eles me explicaram de que é uma decisão do engenheiro do SAMAI, e foi uma decisão tomada lá pela direção do SAMAI, de que cobrariam dos imóveis, das propriedades que não existe imóvel em cima. Então, eu estou meio invocado com isso aí, por causa disso estou fazendo esse pedido de informação e peço o apoio dos senhores vereadores a isso aí, para nós podermos explicar, não só eu, os demais vereadores, os senhores também poderão explicar ao contribuinte por que ele paga por uma coisa que não produz. Então, é isso que eu estou fazendo a solicitação nesse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Eu senhor presidente, só quero me colocar favorável a essa solicitação de informação, requerimento de informação, porque, como o vereador Ed falou, nós somos cobrados pela população informações, e para que todos nós tenhamos essa informação muito clara, acho que vale a pena que o SAMAI coloque os critérios e estabeleça, repasse para esta casa os critérios que foram usados para esse tipo de situação. Não vejo maiores problemas. É única e exclusivamente uma questão de estarmos com a informação correta, vindo do órgão adequado, para que a gente possa repassar essa informação para o munícipe que muitas vezes não tem a condição de acesso que a Câmara de Vereadores tem às informações. Então, me coloco favorável, presidente, e desde já tenho meu apoio para a aprovação do requerimento. Coloque em votação o requerimento de informação 217 e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 217. Devolvo os trabalhos ao presidente da Casa, Edmar Geraldo Salomão. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Resumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 218/2015, de autoria do vereador Márcio Dreves, com o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento para que fosse esclarecido alguns casos aqui que a gente apresentou algumas indicações, que fossem feitos alguns redutores de velocidade na rua Carlos Tachik,
na Avenida Dom Pedro, e na Matias Nosso também, que até esse da Matias Nosso foi até comentado na nossa sessão itinerante que tinha na Serra Alta, que em algumas 2 ou 3 semanas depois aquela sessão seria executada, e até hoje não houve a execução dessas obras. Ainda por isso que a gente gostaria de esclarecimento, para repassar as informações para as pessoas que estão solicitando os esclarecimentos. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 218/2015. Solicito ao secretário, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas em relação à Fundação Cidadania. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação dos relatórios do ano 2014, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade à Fundação Cidadania como entidade de utilidade pública municipal para o exercício de 2015. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a prestação de contas do ano de 2014 da Fundação Cidadania. Palavra livre. 4 vereadores inscritos na palavra livre. Solicito, vou dar 10 minutos a cada vereador para o uso da palavra livre e solicito ao secretário dessa casa para faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 3. Vereador César Godoy. Líder dos democratas nessa casa, vereador César Godoy, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para a sua locução.